Vamos, antes de iniciar a palestra, ter um momento de oração. Eu gostaria que todas pudessem estar pedindo a Deus que realmente o Espírito Santo trabalhe a palavra, que haja graça no assunto que nós vamos tratar, que Deus dê graça, dê sabedoria. Nós poderíamos ter um momento assim de oração silenciosa. Pai, nós oramos em nome de Jesus, intercedendo por essa hora que nós vamos estar juntos, estudando princípios da Tua Palavra. Senhor, o Senhor sabe o quanto necessitamos, tanto os homens como as mulheres, numa hora tão difícil dessa, o quanto necessitamos de graça, de iluminação, que o Teu Espírito realmente trabalhe a Tua Palavra em nossa mente e que nós possamos com alegria submeter ao Teu padrão, a Tua Palavra, Senhor. O Senhor conhece cada vida que está aqui, a necessidade de cada uma. E o nosso desejo é que o Teu Santo Espírito ministre a cada coração aqui presente, em nome de Jesus. Amém. O nosso assunto hoje é sobre a celebração das diferenças. Essa primeira parte tem bastante coisas idênticas ao que nós compartilhamos ontem com os homens. E eu sei que, assim como talvez ontem com os homens, enquanto a gente estava compartilhando a responsabilidade do homem e tal, talvez muitos devam ter pensado assim, mas ele não fala nada das mulheres, né? E talvez hoje, pode ser que muitas vezes surja no seu coração, na sua mente também um pensamento assim, né? Mas ele não fala nada dos homens. Mas ontem nós falamos, ontem nós procuramos colocar o papel do marido, do pai, a responsabilidade, o que Deus fala. Então hoje nós vamos tratar especificamente com relação às mulheres, sobre, dentro desse assunto, a celebração das diferenças. Eu sei que a maioria é casada, outras talvez não, mas são casáveis, não é? E mesmo que você possa ser uma viúva que não pensa em casar mais, você tem filhas, você tem netas, você pode ajudar muitas jovens. Eu acho que a gente não pode ser tão egoísta de pensar assim, não, esse assunto para mim não interessa, não é? Mas se nós podemos ajudar outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, é muito importante a gente ajudar. Então eu sei que nesse assunto das diferenças, é um assunto sério, principalmente para os casais. Eu sei que a história nossa é muito parecida, de todos nós que somos casados. As trombadas nossas, todas, né, eu digo isso olhando para a minha experiência da Dulce, e eu creio que a nossa história não é diferente de ninguém, não é? Às vezes só a maneira como a gente reage diante dos fatos que pode ser diferente. Mas a história é quase sempre a mesma. A gente é atraído antes do casamento pelos opostos. A gente procura uma pessoa que é oposta a gente, de temperamento, e não somente no sentido sexual, mas no sentido de temperamento e tudo mais. Agora, se a gente não souber trabalhar isso depois do casamento, tudo aquilo que nos atraía antes do casamento passa a ser ponto de atrito depois do casamento. Aí a gente entra por um caminho errado. Em vez da gente celebrar as diferenças, nós começamos a querer anular as diferenças. E aí nós entramos no caminho da guerra. Um querendo mudar o outro, um querendo que o outro seja igual a ele, que tenha os mesmos valores, a mesma prioridade, sinta como ele sente, veja como ele vê, valorize como ele valoriza. E eu sei que quase toda a história de casais, o atrito está justamente aí. E parece que a gente não... É tão óbvio, né? Eu acho que todo mundo fala, mas eu sei que nós somos diferentes. Mas entre o saber aqui e isso descer a nível emocional para na hora
do tete a tete, as emoções não anular a razão, precisa de uma graça muito grande de Deus, né? Senão, mesmo sabendo aqui, a gente reage errado. E ontem, quando eu estava falando com os homens, eu disse que um irmão aqui, ele disse que quando foi casar, ele ainda era da Igreja Católica, e ele foi pedir um conselho a um padre que ele gostava muito, já bem velho, bem idoso, bem experimentado no aconselhamento. E ele disse que o padre, então, falou para ele: ó, eu vou te falar uma frase só, não vou falar muita coisa não. Se você sempre lembrar dessa frase, você vai evitar muito problema na sua vida. E o padre falou para ele assim: olha, você sempre lembra de uma coisa, mulher não é homem. Ele falou que saiu até frustrado daquele aconselhamento. Ele achou que o padre ia falar muita coisa para ele. Mas ele falou como isso tem ajudado a ele a vida toda, não é? Então hoje eu diria para as irmãs: lembre-se, homem não é mulher. Não é? E aí reside a diferença, não é? Se a gente sempre lembrar disso, homem não é mulher. Eles pensam diferente, são mais racionais, têm uma escala de valores diferente, têm prioridades diferentes, vê a vida de uma maneira diferente, mas nós não precisamos mudar um ao outro. O plano de Deus no casamento é para que nós celebremos as diferenças. Celebrar fala de uma festa, celebração fala de um momento alegre, não é? E eu sei que demora muito tempo para nós aprendermos isso, não é? E nós vamos aprender a vida toda. Você pode estar... eu e a Dulce estamos com 41 anos de casado, estamos aprendendo toda semana, todo dia, né? A celebrar as nossas diferenças, aprender a ouvir um ao outro, a pôr-se diante de Deus. Esse é um caminho que nós vamos andar nele a vida toda, enquanto estivermos aqui. Eu acho que se a gente tiver isso como base, já elimina muita coisa na nossa vida, né? Porque os atritos são tudo mais, quase na maioria, aí mesmo. Algumas coisas que eu queria colocar, como assim uma base, um pano de fundo, é justamente isso. Nós temos que ensinado aqui na comunidade que tudo que Deus faz, em primeiro lugar, é para a glória de Deus, é para expressar o caráter de Deus. E principalmente, a manifestação geral de Deus, né, que é através da natureza. A Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas hoje, né, sem ser na pessoa de Cristo, onde foi que Deus manifestou plenamente a sua glória, hoje, dentro do padrão bíblico, as duas entidades ou as duas agências que Deus determinou na terra para ser um veículo de expressão da glória de Deus, e elas estão profundamente interligadas. Não tem jeito de uma expressar se a outra não está expressando. É a família e a igreja. Porque a igreja é uma soma de família. Se as famílias não estiverem bem, não tem jeito da igreja estar bem. Agora, quanto mais as famílias estiverem, principalmente os casais, estiverem aprendendo a celebrar as diferenças, a caminhar junto, a reconhecer a limitação de cada um, a reconhecer a finitude de cada um. Se nós pararmos de cobrar perfeição um do outro, se nós aprendermos a perdoar uns aos outros, não é? Parece que o casamento e a vida comunitária é o lugar mais próprio para nós praticarmos o pedir perdão e o perdoar. Porque todos nós erramos, somos limitados, não é? Somos finitos, temos momentos difíceis que às vezes nem a gente mesmo não entende a gente, não é? Mas quanto mais nós entendermos o perdão de Deus, mais vai ser fácil nós perdoarmos um ao outro. Então a família é esse lugar de expressar a glória de Deus. E a igreja também é esse lugar de expressar a glória de Deus. Agora, uma coisa importante, tanto na família como na igreja, e a Bíblia coloca isso como um princípio muito importante, é que todos nós somos profundamente influenciados por modelos. O modelo, ele marca muito a vida da gente. A gente poderia dizer assim, que uma figura vale por 1000 palavras, né? Você pode falar para o seu filho, por exemplo, sobre perdão, mas o dia que ele vê
você pedir perdão ao marido, ou o marido pedir a você, ou você ter que pedir perdão para um filho por uma atitude precipitada que você tomou, aquilo vai marcar muito mais a vida dele do que muitos estudos que você fizer sobre perdão. Tá? E é interessante que o inimigo sabe disso, né? Satanás sabe disso. O mundo trabalha assim com modelos. Eles pegam aí os artistas de novela, de música, de futebol, seja a área que for, e colocam alguns como modelo. E eles nem mandam os outros imitarem, mas está todo mundo imitando a eles. Né? A maneira de vestir, a maneira de cortar o cabelo, os homens imitam os ídolos dele. Né? O Ronaldinho rapou a cabeça, quase uma grande porcentagem de homens no Brasil inteiro rapou a cabeça, né? Porque ele está passando uma mensagem de sucesso. Os artistas de cinema estão passando uma mensagem falsa, não é? Se você for conhecer a vida deles, na realidade não é aquilo. Agora, no reino de Deus também o Espírito Santo trabalha com modelos. Jesus é o nosso modelo ímpar, não é? Mas nem por isso ele deixou de estabelecer modelos na igreja. O apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E no assunto específico das irmãs, a palavra de Deus fala para as irmãs mais velhas serem modelos para as mais novas. E a Bíblia fala que os líderes na igreja devem ser modelo do rebanho. Então você percebe que o modelo é uma coisa muito importante. Queiramos ou não, nós estamos sendo modelos. Começamos dentro de casa. Né? O pai e a mãe são modelo para os filhos. Eles estão passando uma mensagem pela vida, pela maneira de viver. Eles estão passando uma mensagem, qual é o relacionamento deles com Deus, o que eles creem, o que é o casamento. Não é? Eles estão passando uma mensagem. E talvez muitos jovens hoje estão com medo de casar, porque eles estão ouvindo uma coisa e vendo outra. Não é? E quando a gente vê uma coisa, ouve uma coisa e vê outra, isso gera conflitos tremendos dentro da pessoa. Né? É muito complicado. Agora, todos nós estamos dentro de um processo de amadurecimento. Nenhum de nós é perfeito e nunca vamos ser perfeitos nessa vida. Nós estamos dentro de um processo de amadurecimento. Né? É muito importante entendermos isso. Né? Talvez os casais deviam ter uma plaquinha no peito assim, né? Desculpe a poeira, estamos em obra. Né? Para a gente sempre olhar no outro e lembrar, não, ele não está pronto ainda, ele tem áreas, eu também tenho na minha vida áreas que precisam ser mexidas, né? E a gente vai ter misericórdia um com o outro, bastante misericórdia um com o outro. Né? Então, é muito importante entender isso, que nós estamos passando mensagens para os nossos filhos. Queiramos ou não, isso é uma realidade que nós não podemos fugir dela de maneira nenhuma. Agora, nós vivemos numa época muito difícil. Hoje, no mundo que nós vivemos, além da tecnologia toda que invadiu a nossa casa, não é? E parece que a televisão é o centro da casa, é o dia inteiro, é novela, é propaganda, cartazes e às vezes dramas, não é? Tudo com duplo sentido, tudo trazendo dificuldades. E isso vai mexendo com a nossa casa. Nós ainda estamos vivendo num mundo onde os conceitos estão sendo tirados. Não é? Hoje nós vivemos num mundo que tem como ideologia, como filosofia de vida, o que é chamado de pós-modernidade. O que é isso? De uma maneira muito simples, nós não vamos tratar disso hoje. Só para a gente ter noção onde nós estamos. Nós precisamos saber, a nossa geração... quais são as prioridades dela. A pós-modernidade é uma proposta de vida para nós jogarmos todos os referenciais fora. Deus não é referencial, a Bíblia não é um livro, mas não é um referencial, não é a palavra inerrante de Deus, é um livro como muitos livros. A família não é um referencial, isso é uma coisa que foi bom durante um tempo, mas agora não é bom mais. Não é? E a proposta da pós-modernidade é simplesmente isso. Tudo aquilo que é bom, que você gosta, é verdade. Né? E isso realmente está trazendo uma confusão. Nós estamos sem referenciais. Pensa bem, se nós tivéssemos recebido uma bússola para atravessar um mar, e de repente nós chegássemos à conclusão que não precisamos de bússola, mas jogar a bússola fora. Nós íamos ficar completamente perdidos.
E hoje a nossa geração tá perdida, porque ela não aceita mais referenciais. Agora, graças a Deus, os cristãos, eles têm a Deus como referencial, a Cristo como referencial, ao Espírito Santo, a palavra de Deus, não é? E quanto mais nós formos ensinados nisso, isso vai nos salvar dessa geração perversa que nós vivemos hoje, né? Então é importante entender que além da nossa natureza caída, além das lutas que nós temos, nós somos bombardeados 24 horas por dia por um sistema contrário a Deus, um sistema que está tentando inverter valores na nossa cabeça o tempo todo, né? E isso está afetando profundamente a vida das famílias, né? E talvez diante disso nós, por exemplo, eu estou com 66 anos. Há 50 anos atrás, né, eu tinha, vou pôr até mais, há 60 anos atrás eu tinha 6 anos. O mundo era outro, não tinha televisão, né? As pessoas não estudavam à noite, as mulheres não trabalhavam fora, era um outro mundo. Então era fácil para mim, um garoto de 6 anos, né, entender o papel do homem, o papel da mulher, qual a função que Deus deu para o homem, qual a função que Deus deu para a mulher, porque isso era comum na minha casa, né? Agora, na hora que nós vivemos, as coisas estão confusas. Então eu creio que hoje cabe uma pergunta, nós devemos fazer uma pergunta. O que é ser uma mulher? Ontem eu perguntei para os homens isso, o que é ser um homem hoje, um homem cristão hoje? Dentro desse mundo todo confuso. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você meditar nela, não só aqui, mas em casa depois, o que significa ser uma mulher cristã? Né? O que significa isso? E nós vamos trabalhar alguma coisa com relação a isso, né? Hoje nós vivemos numa inversão de valores, uma inversão total, né? Satanás, através do sistema do mundo, está tentando criar, já está quase chegando à conclusão, né, de criar um mundo unissexe. Mas o mundo unissexe não é de Deus, é diabólico. Se você pegar a palavra de Deus e for ler de Gênesis, Deus criou um mundo heterossexual. Deus criou um mundo onde tem macho e fêmea, homem e mulher. E ele disse que era muito bom. Se o mundo unissex fosse um mundo bom, Deus teria criado um mundo unissex, né? Mas esse mundo unissex está trazendo confusão na cabeça nossa e dos nossos filhos muito mais ainda, né? Muito complicado isso. Então você vê que desde o início Deus criou realmente. E outra coisa que você vê pela Bíblia, a gente não vai trabalhar isso, apenas mencionar, senão a gente não permite, o tempo não permite trabalhar outro ponto principal. Mas apenas para você pensar, a Bíblia baseia as diferenças entre o homem e a mulher com relação a funções, porque não somos iguais. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos iguais, mas é interessante que Satanás tem jogado uma semente, astuto como ele é, né, que gerou esse movimento de luta pela igualdade, liberdade, mas nós somos iguais. Diante da graça de Deus, o homem não é menos pecador do que a mulher. Diante da graça de Deus, o homem não tem um privilégio a mais do que a mulher. Todos nós dependemos da mesma graça, do mesmo Cristo. Agora, nós temos funções diferentes. E isso a Bíblia é muito clara com relação a isso, né? E essa ordem de Deus, de funções diferentes, está baseada na Bíblia toda. Começa lá em Gênesis, antes da queda. Porque hoje até mesmo muitos líderes cristãos estão tentando confundir a cabeça das pessoas, dizendo que essa hierarquia de funções ela foi originada por causa da queda, né? Se não tivesse a queda, não haveria isso. Mas se você estudar a Bíblia, Gênesis, antes da queda, na ordem da criação, Deus já havia criado o homem com uma função, a mulher com outra função. E Jesus repete isso lá no Evangelho de Mateus, né? Ele fala dessa ordem
Deixará o homem, o pai e a mãe, serão os dois uma só carne. E lá em Gênesis fala que a mulher seria uma adjutora idônea para o homem, não é? Então você pode perceber, e você pega o Novo Testamento, e pode pegar as cartas, por exemplo, de Paulo, de Pedro, e você vai ver que todas as vezes que eles fazem referência à função de cada um, eles falam a respeito da criação, a ordem da criação. Eles não falam que foi a queda que gerou essa diferença de funções, não é? Então nós temos que estar bastante claro com relação a isso. A Bíblia não baseia a função do homem, a função da mulher, né, em questões culturais. Fala, não, isso era uma cultura da época, não é? Nós cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus para todas as épocas. Os princípios de Deus são imutáveis. Os métodos mudam, não é? Com culturas, com gerações, os princípios, a maneira de morar, a maneira de alimentar, muitas coisas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os princípios de Deus são para todas as gerações, não é? Não é uma coisa que era para aquela geração e hoje não é mais para a nossa geração. Então é importante a gente estar muito claro com relação a isso. Se você está anotando, quiser apenas pegar alguns textos que falam isso, que a Bíblia baseia as funções, as diferentes funções do homem e da mulher, não em normas culturais, nem temporais, mas na criação, você pode ver isso lá em 1 Coríntios 11, de 3 a 16. Você pode ver isso em Efésios 5, 21, 23. Você pode ver isso em 1 Timóteo 2, de 11 a 14. E você pode ver isso em Tito, né? No capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 5. E você pode ver isso em 1 Pedro, no capítulo 3, até o versículo 1 até o versículo 10. Então você vê que a Bíblia toda está pulverizada dessa verdade. Não é apenas um versículo ali perdido numa carta da Bíblia. Então você pode perceber isso, a importância disso, não é? Agora, com relação à nossa sexualidade, as funções são diferentes. Deus nos criou de maneira diferente. Nós só não somos diferentes com relação à graça de Deus, não é? Mas hoje a própria ciência está provando isso, né? Esses dias eu ainda vi talvez uma das últimas descobertas dos cientistas, né, com relação ao cérebro, a diferença do cérebro do homem, do cérebro da mulher, a maneira de funcionar, a maneira de ver a vida, né? E se você perguntar, por exemplo, para um médico, ele vai falar a diferença muscular, a diferença cardíaca, a diferença respiratória, né? A diferença de ossos. As pessoas acham ossos aí de 200 anos enterrado e eles olham e falam, é um osso de uma mulher, é um osso de um homem, né? Porque Deus nos fez diferentes, com funções diferentes, né? Agora, gosto de repetir isso, com relação a valores e a graça de Deus, nós somos perfeitamente iguais, né? Então, com relação à nossa sexualidade, eu acho que é muito importante entender isso. Assim como os homens não escolheram ser homens, vocês não escolheram ser mulher também. Ninguém aqui escolheu ser mulher. Isso faz parte de um plano soberano de Deus. Foi Deus que te chamou mulher. E quanto mais você entender isso, você pegue, por exemplo, o Salmo 139 e leia o Salmo 139 e medite naquele salmo. Lá diz que antes que um osso teu fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia e te chamava pelo nome. Você crê nisso? Se você começar a meditar naquilo, você fala, Senhor, minha cabeça não consegue, né? É muito grande. Você fala igual Davi. É muito grande pensar nisso para mim, que antes que eu fosse formado ali um embrião no útero da minha mãe, na soberania de Deus, Deus já tinha determinado se seria um homem, se seria uma mulher. E nós só vamos adorar e glorificar a Deus e nos realizarmos como pessoas, quanto mais nós entendermos e assumirmos a nossa sexualidade. Assim como os homens precisam assumir a masculinidade, as mulheres precisam assumir a feminilidade. Porque isso glorifica a Deus, isso traz saúde para o corpo,
né, da gente, no caso de vocês, né? Isso é modelo para os filhos. Sabe por quê? Nós podemos dizer assim que o sexo é biológico. Nascer homem ou nascer mulher é uma questão da soberania de Deus através, né, de uma genética, da formação ali. Mas a masculinidade, preste bem atenção nisso, a masculinidade e a feminilidade, ela é adquirida. Você pode dizer assim, eu não concordo com isso não. Nós não temos vida instintiva como os animais. Um gato, ele não aprende a ser gato, ele nasce gato e morre gato. Se você pegar um gatinho que acabou de nascer e não deixar nunca ele ver a mãe, nem ver nenhum gato, ele vai miar igual o gato e vai correr atrás do rato. Ele tem uma vida de gato, ele não aprende a ser gato. Agora, Deus nos criou, nós somos, embora estamos na classe de criaturas, de animais, mas nós somos um animal especial na criação de Deus. Nós somos um animal racional, nós somos criados à imagem de Deus. Nós temos uma vida a ser aprendida, a desenvolver uma coisa que tem dentro de nós. Por isso que eu disse que o sexo é biológico, mas a masculinidade e a feminilidade é adquirida. O que eu estou dizendo com isso? Se você pegar uma menina que nasceu biologicamente mulher, um órgão genital perfeito, você pode mandar fazer um ultrassom, ela tem todos os órgãos femininos, mas se você criar aquela menina, feito um menino, quando ela tiver 12 anos, vai haver uma luta entre a cabeça dela e o corpo dela. E geralmente a cabeça predomina, a mente é muito forte. Ela pode até não chegar ao extremo de ser uma lésbica, né? Mas ela vai ter sequelas de masculinidade, ela vai ter dificuldade de relacionamento certo com o sexo oposto. Ela vai carregar o resto da vida problemas por aquilo. Então é importante, a Bíblia, no Velho Testamento, diz que nós devíamos ensinar o nosso filho a ser homem e a nossa filha a ser mulher. Você pode ver isso no Velho Testamento, que Deus dizia que não podia pôr roupa de mulher em homem, roupa de homem em mulher. Eles tinham cuidado, né, em ter modelos para os filhos poderem seguir. Então isso é muito importante a gente entender isso. Agora, o sistema tem tentado confundir a nossa cabeça. Nós já temos ajudado alguns casais que entraram nessa onda do sistema, de achar que é tudo igual, e a família tomava banho junto. O pai, a mãe, a menina de 8, o menino de 4, e achando, não, mas o que tem? Esse negócio de barreira faz mal, divide. Irmãos, tudo que Deus faz não faz mal. Não é? Se Deus fez assim, é assim que deve ser. E essas pessoas que entraram por essa falsa libertação, depois começaram a colher problemas seríssimos, não é? É importante que o seu filhinho, desde pequeno, saiba que ele é homem, que ele é diferente da irmãzinha. Tem que haver respeito, tem que haver cuidado, né? Na maneira de ser, na maneira de brincar. Eles precisam, desde pequeno, saber que Deus criou um mundo heterossexual. Isso vai fazer bem para a cabeça deles. Isso vai glorificar a Deus, né? Então é muito importante nós, como cristãos, termos estes cuidados, né, que nós devemos ter aqui. Então, quando você lê o Salmo 139, você pode ver isso. A soberania de Deus, né? Muito grande nessa área. Eu gostaria, então, agora de, talvez, começar a tocar em alguns pontos mais específicos, né, com relação à feminilidade madura. A primeira coisa importante é saber que todos nós estamos num processo de amadurecimento emocional. Agora, infelizmente, muitas pessoas envelhecem ou amadurecem só por fora, mas emocionalmente eles continuam adolescentes, né? Continuam sem uma maturidade emocional. Você convive com eles, você percebe que eles fazem joguinhos emocionais igual adolescente, que se fere fácil igual adolescente, né? E eles não conseguiram ter uma maturidade emocional. Agora, o que faz uma maturidade física ser perfeita é um alimento sadio, né? Então a gente às vezes tem muito cuidado com a parte física. Nós criamos o nosso filho, queremos dar o melhor alimento, evitamos alimento que faz mal, porque nós queremos que ele cresça, tenha uma musculatura boa, uma ossatura boa, que ele tenha saúde, mas às vezes nós não cuidamos emocionalmente dos nossos filhos.
e às vezes nem de nós mesmos. Assim como o bom alimento é a única coisa que amadurece fisicamente o ser humano, a verdade, a palavra de Deus é a única coisa que amadurece emocionalmente as pessoas. Então nós podemos dizer assim que todos nós começamos a vida natural ingênua. Todos nós, quando nascemos, somos ingênuos, né? Até 3, 4, 5, 6 anos. A criança acredita em tudo, o pai dele é o herói, a mãe dele é o herói, não é? Agora, se ele não for educado na verdade, se os pais não forem modelos para eles, não começarem a ensinar a verdade, a realidade, essa criança, ela vai ter um acidente de percurso, nesse processo de amadurecimento emocional. Em vez dela ela ir para a maturidade, ela desvia para o cinismo. Infelizmente, isso tem acontecido muito, não é? O ingênuo é aquele que acredita em tudo. O cínico é aquele que não acredita em nada. E o que faz uma pessoa ficar cínica? É quando ela convive com meias verdades, ou com mentira, ou com mistura. Por exemplo, uma criança dentro de casa. Se ela não tem modelo certo dos pais de praticar a verdade, né, de praticar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus com a criança, de orar, dos pais praticar a verdade com ele, o filho vê que o pai erra e reconhece o erro, que a mãe erra e reconhece o erro, pede perdão, se é para o filho, se é para o vizinho. Então ele vai formando emocionalmente uma pessoa madura. Agora, se ele vê uma coisa e ouve outra, ele vai ser candidato até à neurose. Ele vai ter muitos problemas emocionais na vida dele, né? E isso, irmãos ou irmãs, é um perigo muito mais sério dentro das comunidades evangélicas. Sabe por quê? O mundo lá fora, eles são às vezes mais autênticos do que nós. Porque eles creem que é daquele jeito e eles vivem daquele jeito, dentro de casa e no mundo, eles vivem daquele jeito. Agora, muitas vezes, nós cristãos, nós vivemos de um jeito lá fora e outro dentro de casa. Vivemos de um jeito na igreja e outro dentro de casa. E isso realmente funde a cabeça dos nossos filhos. Vai chegar uma hora que eles não vão querer o nosso Deus. Eles vão dizer, olha, não adianta nada, não resolveu o problema do meu pai e da minha mãe, eles carregam aquela Bíblia, vão em tudo quanto é reunião, mas aqui em casa é um inferno, porque uma vez eu escutei isso de um membro da minha família, um jovem. Ele falou, tio, eu não quero a religião dos meus pais. Todo mundo acha que meus pais são muito bacanas ir lá na igreja. Manda esconder no forro de casa uma semana que eles vão conhecer meus pais lá dentro de casa. E realmente ele acabou indo para as drogas, né? Fundiu a cabeça dele. Porque o jovem, o adolescente, ele é muito autêntico. Ele não consegue conviver com duas coisas na cabeça. Nós, às vezes, vamos ficando meio cínicos e vamos virando artista. A gente consegue representar de uma maneira artística, né? Dependendo do lugar que a gente está, a gente representa. Mas geralmente o adolescente não é assim. Eles às vezes até fritam a gente, né? Diz que criança é um perigo, né? Às vezes os pais estão tentando vender uma imagem e falam, não, lá em casa não é assim não. Porque a criança é autêntica, para ela não tem lá em casa e outro lugar. Ela é o que ela é em qualquer lugar. Por isso que a Bíblia diz que a mãe que não disciplina o filho em casa passa vergonha lá fora. Porque o que ele é em casa, ele vai ser lá fora. Ele vai ser no mercado, ele vai ser no restaurante. Não adianta você falar, filho, aqui não, ao restaurante. Na cabeça dele não tem isso. Ele é autêntico. O que ele é em qualquer lugar. Não é? Agora, se nós não soubermos trabalhar a palavra de Deus e sermos modelo para os nossos filhos, nós vamos colher coisas amargas neles, né? Então é importante entender isso. Todos nós estamos dentro desse processo de amadurecimento, né? Nunca nós vamos chegar à perfeição aqui nessa vida. Até que Jesus volte e que nós seremos transformados, nós estaremos aprendendo cada dia a andar na verdade, a praticar a verdade. A palavra de Deus fala muito sobre isso, né? A gente tem trabalhado isso muito aqui na comunidade. Andar na verdade, praticar a verdade, andar na luz com Deus, ser honesto, tá? Porque isso nos amadurece emocionalmente. E se a gente começar a viver uma vida dúbia, nós vamos cair no cinismo, né? Daí a pouco a gente representa muita coisa
mas não acredita mais em nada. E esse é um perigo que todos nós corremos, não é? Então, com relação à feminilidade madura, a coisa mais importante é a prática da verdade, não é? Fale a verdade consigo mesmo e com Deus. Começa assim. Depois fale a verdade com seu cônjuge. Comece a aprender a abrir o coração, falar a verdade, orar junto, chorar junto, buscar a graça de Deus junto. É isso que vai nos amadurecer emocionalmente, né? Não existe outra maneira. Primeiro ponto com relação à feminilidade madura. A feminilidade madura é como uma mulher responde, preste bem atenção, nós vamos depois trabalhar essas palavras. Feminilidade madura é como uma mulher responde ao padrão de Deus. Você tem que ter convicção que tem um padrão de Deus, na palavra de Deus, revelada a nós, para a família, para a igreja, não é? E a maturidade emocional, ela é expressada quanto mais eu submeto à palavra de Deus. Não é quanto mais eu carrego a Bíblia, não é esse o problema. É quanto mais na minha vida prática eu submeto à palavra de Deus. Feminilidade madura é como uma mulher responde ao padrão de Deus para a liderança masculina. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Efésios 5:22, eu gostaria que você guardasse nós vamos trabalhar esse texto bastante, mas eu gostaria que você guardasse alguns versículos especificamente. Esse capítulo de Efésios está falando sobre submissão, e do 22 em diante fala de uma maneira específica sobre a família, a função do marido e a função da esposa, não é? Então, o versículo 22 do capítulo 5 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Não deixe escapar esse finalzinho do versículo. A maneira, em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte: a prova de que cada dia mais você está submetendo ao Senhor é a maneira como você submete a liderança ao seu marido. Agora nós vamos entender o que é essa liderança, o que é essa submissão. Eu sei que, a princípio, essa palavra bate de atravessado, houve muito abuso, não é, dessa palavra, mas nós vamos entender biblicamente o que a Bíblia diz, não é? Então esse versículo mostra que a base para a submissão, no caso das irmãs, é uma convicção de que esse é o padrão de Deus. E que a maneira de eu mostrar que sou submissa a Cristo, porque lá em 1 Coríntios, né, você pode anotar, eu acho que você já anotou esse texto, né, que eu pedi para você anotar. 1 Coríntios 11:3, Paulo mostra ali, vamos dar uma lidinha lá rapidinho, 1 Coríntios 11:3. Ele mostra ali a ordem de Deus, uma hierarquia de Deus. Ele diz assim, versículo 3 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. Então, o homem, nós trabalhamos isso, ele deve ser uma pessoa submissa a Cristo. Na casa, não é fazer a vontade do marido, não é isso. É fazer a vontade de Deus. Agora, o casal tem que estar buscando a vontade de Deus, e a decisão final cabe ao marido. Mas não é a vontade nem de um nem do outro que deve prevalecer. Se nós somos cristãos, nós temos que estar querendo fazer a vontade de Deus na nossa casa. Então ele diz aqui, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, se colocar isso de uma outra maneira mais fácil de entender, ele colocou uma ordem assim: Deus, Cristo, o homem, a mulher e os filhos. Agora, a maneira de provar que nós aceitamos isso é porque nós estamos sendo submissos em última instância a Deus. Por exemplo, no exército, o soldado, quando ele é submisso ao sargento, ele lá na formação militar dele, ele sabe que acima do sargento está o tenente, está o capitão, está o comandante, e lá em cima está o general, não é?
Existe uma ordem. Agora, nós cristãos temos que ter essa visão, que existe uma ordem. Porque se nós olharmos só no plano humano aqui, né, aí levanta uma rebelião. Por que eu tenho que ser? Agora, se nós cremos na palavra de Deus, e a prova que nós vamos dar que cremos na palavra de Deus, é quando há temor no nosso coração. Então, nós pusemos aqui a feminilidade madura, é como uma mulher responde ao padrão de Deus. A primeira prova de uma feminilidade cristã madura é temor a Deus, temor à sua palavra. Porque eu dizer que tem temor a Deus, mas não tem temor ao padrão de Deus, é mentira, né? Salmo 128 diz, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A prova que ele teme é andar nos caminhos. Não adianta dizer que eu temo a Deus e não ando nos caminhos de Deus. Outro ponto, a feminilidade madura é uma libertadora disposição da mulher em ratificar, receber e nutrir a liderança masculina. Preste bem atenção. Feminilidade madura é uma libertadora disposição. Será que a gente crê nisso? Que é uma libertadora? Se nós formos olhar com a nossa mente natural, parece que é uma escravização. Não é? Não, isso é um caminho da escravidão. Isso não é caminho de libertação. Mas a palavra de Deus diz que é um caminho de, assim como o homem, quanto mais ele submete a Cristo, ele vai experimentando uma libertação, porque ele está dentro do padrão de Deus, dentro da vontade de Deus. E aqui também diz que a feminilidade madura é uma libertadora disposição. O que é uma disposição? É uma decisão racional, né? É um direcionamento da vontade própria em obedecer à palavra de Deus. É uma libertadora disposição que a mulher tem em quê? Em ratificar. Então não é apenas um comportamento exterior. Nós vamos ver que a Bíblia fala da submissão como algo interior do coração. Agora, irmãos, a princípio, eu acho que é até bom tratar isso primeiro para abrir mais o coração das irmãs, né, entender o que a Bíblia fala de submissão. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, pode ajudar bastante a entender, né? Submissão. Eu tentei pôr algumas frases que podem ajudar aqui. É participar de uma missão sob comando. A própria palavra já diz isso, submissão. A mulher tem uma missão junto com o marido dentro do propósito de Deus. E ela é uma auxiliadora idônea para ajudá-lo a entender e a tomar as decisões mais sábias dentro da vontade de Deus. Né? Submissão é uma inclinação para submeter a uma liderança. Agora, irmãos, isso só pela graça de Deus. Porque no exército existe uma falsa submissão. O soldado submete porque ele sabe que se não submeter vai preso. Mas está torcendo para o sargento tropeçar, cair, para ver o fim do sargento. Não é? De coração ele não está submisso. Agora, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus tem que começar com uma decisão interior, que é manifestada exteriormente. Não é? Por isso que a Bíblia não diz, marido, imponde sobre as vossas mulheres. Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito, mulheres, submetei aos vossos maridos. É uma decisão que cada uma tem que tomar. Né? É uma decisão, uma disposição alegre e libertadora que cada uma tem que tomar. Não é um caminho de escravidão. É uma decisão da vontade para submeter ao padrão de Deus. Submissão ao padrão de Deus é uma evidência do temor de Deus. Agora, eu vou dizer o que submissão não é. Eu acho que é bom a gente dizer o que é, depois dizer o que não é, que fica mais claro ainda. Não é? Então, nós poderíamos dizer que submissão não é concordar com tudo que o marido diz. A Bíblia não diz isso. Nós vamos tratar disso. Né? Submissão não é ter vontade, não é não ter vontade própria. Não. A mulher é um ser racional, criado à imagem de Deus como homem. Submissão não é a mulher se anular e não ter vontade de virar uma sombra. Não, não é isso que a Bíblia diz. Não é?
Submissão também não é evitar meios para mudar a decisão antes que ela seja tomada. Submissão não é isso. A mulher tem uma responsabilidade diante de Deus, de até que o marido tome a decisão, ela deve ser sábia. Aí que entra a maturidade emocional. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Então a mulher madura, emocional, sábia, ela vai primeiro buscar a Deus, saber, Senhor, eu preciso ajudar meu marido, ele está tomando uma decisão errada, me dá sabedoria, prepara o coração dele. Numa hora certa ela vai falar a palavra de Deus, né? O que Deus está colocando no coração dela, né? E se porventura o marido disser, não, vai ser assim do jeito que eu quero, ela vai aprender a esperar em Deus. Deus está acima do marido dela, nós temos que crer nisso, né? Ou ele vai permitir uma experiência trágica, e nem por isso a mulher pode se regozijar depois e dizer, está vendo? Falei para você é muito cabeçudo, né? Está vendo? Se você me seguisse não tinha acontecido isso, né? Uma mulher madura emocional, ela jamais vai fazer isso. Ela vai talvez até sofrer junto com o marido as consequências que ela queria evitar, né? Mas ela crê na soberania de Deus. É uma maneira de nós provarmos que cremos na soberania de Deus, né? Então, submissão não é evitar meios para mudar a decisão. A mulher deve ajudar o marido, saber na hora certa de falar, né? Pedir graça para Deus, porque a Bíblia fala muito da mulher rixosa, porque geralmente a mulher é muito emocional, e se ela não tiver uma maturidade emocional, ela é escrava das emoções desordenadas, e ela fica falando fora de hora, repetindo a mesma coisa, em horas impróprias, e aquilo acaba tendo um efeito contrário, né? Acaba tendo um efeito contrário. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, ela sabe a hora certa de falar, né? Então a submissão não é isso. Submissão não é dar prioridade à palavra do marido em detrimento à palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Ontem nós falamos com os homens as mesmas coisas. Por exemplo, nós homens temos que estar submissos a Cristo, temos que estar submissos às autoridades seculares, né, instituída. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus, mas no momento que uma autoridade criar uma lei que bate, que confronta com a palavra de Deus, nós devemos ficar com a palavra de Deus. Assim também as mulheres. No momento que o marido quiser conduzir por um caminho contrário à palavra de Deus, ela nunca será insubmissa de dizer, não, bem, por esse caminho eu não vou com você, né? Eu não vou. Agora aí que precisa de uma maturidade emocional muito grande, para a mulher não obedecer e continuar sendo submissa. Será que é possível isso? Será que é possível não obedecer e ser submisso? A palavra de Deus diz que sim. Quando? Quando a ordem de um marido é contrária à palavra de Deus. Por exemplo, Davi, quando você estuda a vida de Davi, Davi era submisso a Saul. Saul era o rei de Israel. Tinha sido colocado debaixo da soberania de Deus, mas ele estava fazendo as coisas mais loucas do mundo. Davi não obedecia a Saul. Saul dava umas ordens loucas para Davi. Mas Davi não aproveitou daquele momento de Saul para puxar o tapete dele e tirá-lo da posição de autoridade. Ele chegou até a ser instigado. Uma hora ele estava na caverna com um grupo de soldados, e alguns soldados ali interpretaram até uma profecia na carne para ele, disseram, olha, Saul entrou para aliviar o vento, ficou agachado na frente de Davi, e eles falaram, chegou a hora que Deus falou pela boca do profeta que entregaria o rei na tua mão, dá uma paulada na cabeça dele que você vai para o trono. Davi falou, eu não ponho a mão nele. Quando Deus quiser, Deus o tire, a minha hora vai chegar de acordo com a vontade de Deus, não eu abrindo um caminho à força. Davi nunca foi insubmisso a Saul. Ele respeitou Saul. Depois que Saul morreu, ele mandou saber se tinha alguém da descendência de Saul para ele, porque ele gostava muito de Jonatas, que era o filho de Saul, para ele fazer bem. Aí trouxeram lá o Mefibosete, um aleijado, foi comer na mesa com Davi. Ele nunca teve um coração insubmisso contra Saul, embora ele não obedeceu. Por exemplo, no próprio livro de Atos tem um outro exemplo desse.
né? Quando os apóstolos foram presos, o imperador da época romano disse que era para eles parar de pregar o evangelho. Eles falaram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eles não foram fundar um partido para derrubar o imperador. Eles não obedeceram, mas continuaram submissos. Então é muito importante fazer essa divisão. O que é? Submissão está relacionada a governo, a autoridade. Obediência está relacionada a um ato específico. Você pode não obedecer o seu marido se ele está partindo para um caminho contrário à palavra de Deus, né? Sem, contudo, aproveitar essa fraqueza dele para puxar o tapete, né? E depois improperar. Improperar é jogar na cara, né? A hora que ele for tomar qualquer autoridade, fala, é você que vai querer falar comigo? Você esqueceu daquele negócio? Você ainda está aqui por favor meu, não é? Isso nós estamos mostrando um espírito de rebelião no coração. Agora, irmãos, eu sei que só a graça de Deus pode nos dar condição disso, né? Então, submissão não é dar prioridade à palavra do marido em detrimento da palavra de Deus. Submissão não é depender espiritualmente só do marido. Mas ter uma vida de comunhão íntima com Deus. Todos nós somos chamados para ser sacerdotes, homens e mulheres na igreja, todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, para adorarmos a Deus, para termos relacionamento com Deus, para termos intimidade com Deus, não é? Nós não somos um parasita, vocês não são um parasita espiritual do marido, não é? De maneira nenhuma. Em muitos lares, às vezes, a mulher tem muito mais intimidade com Deus e ela, sendo sábia, ela vai ajudar o marido, né? Sem dominá-lo, sem usar a falsa espiritualidade para conduzir a casa, mas ela vai ajudá-lo na hora certa a despertar para uma vida mais profunda com Deus, né? Então, submissão não é isso. E submissão também não é ter medo do marido. Não é isso. A Bíblia diz que submissão é honrar o marido, né? Honrar diante dos filhos, honrar em qualquer ambiente que a gente esteja. Saber honrar o marido, assim como nós falamos ontem que o marido deve em todo lugar honrar e proteger a esposa, que a Bíblia diz que ela é o vaso mais fraco. Então cada um tem uma função dada por Deus, né? Honrá-lo. E submissão não é inferioridade. Nós vamos só mais esse ponto e vamos ter um intervalo. Eu não sei se tem algum chá lá, algum café, tem? Nós vamos lá. Submissão não é inferioridade. Porque da maneira que foi usado tanto tempo, a gente acha que é inferioridade. É questão de função. Por exemplo, vamos citar 2 exemplos da Bíblia, que nos ajudam muito. Jesus foi submisso inteiramente ao Pai. E Jesus não é inferior ao Pai, ele é Deus como o Pai. Deus é um ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na economia da salvação, no plano da criação, Jesus submeteu inteiramente ao Pai. Ele disse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, a vontade daquele que me enviou. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele não era inferior, né? Um outro exemplo na Bíblia que me chama muita atenção é o de Maria. Preste atenção, antes de Maria casar, o anjo falava diretamente com ela. Depois que Maria casou, o anjo falava com José, José falava com ela e ela submetia a José. Você já pensou? Pense bem se você fosse Maria, e você tivesse certeza que estava grávida de Jesus. Você foi uma agraciada, você teve uma experiência ímpar de uma mulher. Aí de repente teu marido chega e fala, bem, nós vamos para o Egito. Você fala, ô Zé, você sabe o que está aqui dentro? Você vai querer me dar ordem agora? Eu já tive contato com anjo, eu converso com anjo, né? E você vê ali Maria submetia José, falava, vamos para o Egito? Vamos. Depois o anjo aparecia para José e falava, agora pega a mulher e o menino e volta. Ele chegava a Maria, Deus falou comigo, nós vamos voltar. Ela submetia. Então, quando você estuda a vida de Maria, você percebe uma submissão total, né? Embora humana como ela era, pecadora como ela mesmo no Magnificat, no cântico dela, ela fala que ela era uma pecadora, né? Ela chama Deus de meu Salvador, ela precisava de um Salvador como nós, mas
ela deu um exemplo de submissão a Deus e ao marido. Né? E se alguém tinha uma desculpa para não ser submissa ao marido, era ela, né? Que teve experiências ímpares. Né? Então, submissão não é inferioridade, é uma questão de função. É interessante que nós aceitamos isso. Você vai arrumar um emprego aí fora, você submete ao chefe. Né? Na família nós aceitamos isso. Por exemplo, os nossos filhos são seres humanos igual nós. Mas na família existe uma ordem. Eles são submissos a nós. É um plano de Deus, é uma ordem de Deus. Imagina se um filho ou uma filha vai chegar para a mãe e falar: mãe, a senhora é mulher, eu também sou. Eu sou uma mulher madura como a senhora. Mas ela não pode esquecer de que existe uma ordem de Deus para a família. Assim como existe uma ordem de Deus para a igreja. Então é muito importante a gente entender isso. Nós vamos ter 10 minutos de intervalo. Depois a gente volta aqui. Vamos então dar continuidade. Para ver se a gente termina às 9h30 em ponto. Antes de dar continuidade aqui, estava conversando ali com o Ricardo e nós estávamos vendo, né? Queríamos dar os parabéns para as mulheres, né? Como elas respondem muito mais do que os homens, né? Nas coisas de Deus. Ontem nós tivemos, acho que no máximo 60 homens aqui, né? E hoje nós temos, parece que o Ricardo falou, aproximadamente umas 100, né? 100 mulheres. E realmente é verdade. A gente, quando vê o livro de Atos, a gente vê que as mulheres têm mais sensibilidade, né? Respondem mais prontamente. E é um privilégio dado por Deus a vocês, né? Muito bom. Vamos dar continuidade, então. Nós procuramos trabalhar o que é submissão e obediência total, para a gente dar continuidade aqui, para ficar claro o que nós estamos querendo falar. Então, nós estamos dizendo que a feminilidade madura é uma libertadora disposição da mulher de ratificar, receber e nutrir a liderança masculina. Não é apenas um comportamento exterior. Isso tem que ficar muito claro para vocês. A submissão é uma decisão que cada uma de vocês tem que tomar. Ninguém vai impor. É uma decisão diante de Deus. Não é? Senhor, eu creio que o Senhor está acima do meu marido, ainda que meu marido seja problemático, seja difícil. Não é? A carta, por exemplo, de 1 Pedro, fala até da mulher cristã que tem um marido que não é cristão. A Bíblia lá, se você ler 1 Pedro 3, fala que ela deve submeter a ele, até que ele não confronte com a palavra de Deus, que ele não a obrigue a agir contra a sua fé, ela deve submeter. Não há nenhuma exceção na Bíblia para rebelião, né? Nem do homem, nem da mulher. Isso tem que ficar muito claro para nós, né? Então aqui está dizendo que é uma libertadora disposição. É uma decisão que cada uma tem que tomar diante da palavra de Deus, orar, ver. Eu creio que isso é o padrão de Deus, creio. Eu creio que Deus é soberano, está acima do meu marido, creio. Então, como ao Senhor eu vou me submeter e ver que Deus vai trabalhar nisso. Às vezes a gente está lutando para a gente tentar fazer uma coisa fora do padrão de Deus. Quando a gente submete, a gente começa a ver o milagre de Deus na vida, né? Então vamos ver aqui. O que é ratificar? Nós falamos de 3 palavras: ratificar, receber e nutrir. O que é ratificar? Ratificar significa que as mulheres emocionalmente maduras aprovam o aspecto complementar masculino e a sua liderança. Por isso que eu disse que é uma decisão da vontade, porque a gente, para ratificar, é endossar. Eu só avalizo, endosso uma coisa por livre e espontânea vontade e alguma coisa que eu concordo que é boa, né? Eu não ponho o meu endosso numa coisa que acho que não é bom. Então aqui ratificar significa isso. A mulher está como que
endossando um padrão de Deus. Ela está confirmando com a sua decisão um padrão de Deus. Nesse sentido, a palavra ratificar significa que as mulheres emocionalmente maduras aprovam o aspecto complementar masculino e a sua liderança. O segundo ponto, receber. Embora uma coisa está quase que na dependência direta da outra. Porque a mulher que não ratifica, ela não recebe nada, né? Ela fecha o filtro, ela está armada com tudo e com todos, né? Receber. A feminilidade madura, a feminilidade emocional madura, ela se sente natural, preste bem atenção, e alegre por aceitar a liderança masculina. Uma mulher madura fica contente e se realiza quando o homem, com respeito e atenção, lhe protege, dá segurança e direção. Isso são características de uma feminilidade madura, não é? Quando o homem, em amor, dentro do princípio de Deus, não é? Ela sente natural e alegre em receber a liderança masculina, quando essa liderança é feita com respeito, atenção, no sentido de proteger, dar segurança e dar direção. E a palavra nutrir. Nutrir significa que uma mulher madura sente a responsabilidade, não só de receber, mas de fortalecer as características do seu cônjuge. Eu já conheci muitas mulheres muito mais inteligentes do que os maridos. Geralmente leem muito mais do que os maridos. Mas eu conheci muitas mulheres sábias que elas souberam como induzir e ajudar o marido a começar a ter prazer em caminhar junto nas coisas de Deus, sem cobrar, sem criticar, não é? Sem aproveitar da oportunidade para dominar. Eu lembro de há muitos anos atrás, uma vez eu estava fazendo uma palestra como essa numa igreja e depois uma mulher me procurou e disse assim, olha, meu marido é um crente muito relaxado e ele quase não gosta muito de reunião de igreja, ele fica lá na frente da televisão vendo futebol. Então eu pego os meus filhos e falo, vamos filho, deixa ele aí com esse instrumento do diabo aí, vamos para a igreja nós e tal, né? E ela contando o que ela fazia, e eu com uma pena tremenda dela, né? Dizendo, coitada, ela está agindo contra ela mesma, né? E a gente depois pôde conversar, tentar ajudá-la, que esse caminho não leva a nada, que não é por aí, né? Que você tem que buscar de Deus graça, sabedoria, para você fortalecer os pontos fracos do teu marido, né? E não criticar, não cobrar e nem aproveitar o ponto fraco para dominar. Uma outra vez nós estávamos também, eu e a Dulce, fazendo palestras assim, terminou a palestra, uma mulher nos procurou e disse, olha, eu sou diaconisa da igreja, mas o meu marido, ele gosta, que termina a reunião, gosta de ir embora, ele não gosta, eu tenho às vezes algumas coisas para ver, umas reuniões, o que a senhora acha que eu devo fazer? Eu acho que a senhora deve pedir licença de diaconisa e esperar que realmente um dia seu marido entenda e cresça junto. Eu não sei como que ela recebeu aquilo, né? Mas a palavra de Deus ensina isso, que a mulher sábia, ela protege o marido. Sabe um exemplo na Bíblia, quase que extremo, que vocês poderiam ler e ver que Deus dá graça em todas as situações? Vocês lembram do caso de Abigail, que era mulher de Nabal? Quando Davi chegou perto da fazenda de Nabal com o soldado, estava com fome, mandou o soldado ir lá pedir comida, Nabal falou que não dava não, que ia acabar batendo neles e matando e tal, e eles contaram para Davi, Davi veio com o exército dele para arrebentar a casa de Nabal. E Abigail, e você lê lá, diz que Nabal era violento, era diabólico, as características mais terríveis de um marido. E aquela mulher não aproveitou aquele momento. Ela saiu para encontrar com Davi e pedir para Davi ter misericórdia do marido dela. E Deus, na sua soberania, interviu na situação, depois Nabal morreu e ela acabou se casando com Davi. Se tem uma mulher que tinha todos os motivos para dizer assim, é a mão de Deus, vou ficar quieta, deixa e agora ele vai pagar o que ele merece. Eu estou orando há tanto tempo para Deus fazer isso, até que enfim chegou a hora.
Mas ela não fez isso. Ela foi lá, ajoelhou diante de Davi, levou pão, levou mantimentos para o soldado de Davi e pediu misericórdia para o marido dela, né? E era um homem diabólico. Ela cria que Deus era soberano ao marido dela, né? Então eu acho que essas leituras ajudam a vocês a crer na soberania de Deus, crer que Deus está acima do seu marido, que você não precisa ir com unhas e dentes tentar fazer as coisas na raça, não é? Então a mulher que nutre é aquela mulher. Eu já vi, por exemplo, mulheres muito mais inteligentes, geralmente não tem nada a ver com sexo, tem mulheres que são muito mais inteligentes que homens mesmo, não é? Mas eu já conheci casais que a mulher tem muito mais facilidade de entender, é muito mais rápida nas coisas, mas ela se segura para não expor o marido. Ela espera às vezes o marido na lentidão dele e comunicando, e ela honra o marido, ela não atravessa, não é? Depois que o marido faz a colocação, ela faz a dela, completa, aumenta, né? Ajuda a entender melhor, mas ela jamais passa o marido para trás, né? E fala o tempo todo. Eu lembro uma vez que nós estávamos num encontro assim de casais, e na hora de perguntas, a esposa de um pastor, um casal já velho, tinham até netos, e ela levantou. Na hora que ela levantou, o pastor baixou a cabeça assim. Ela falou assim: eu queria fazer uma pergunta para o senhor, posso? Pode. O que a gente faz com um marido que não fala, que não conversa, que não... E começou a fritar o marido dela ali, né? E eu falei: meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher, né? Eu falei para ela assim: irmã, eu já tinha percebido, nós já estávamos juntos há 3 dias, ela é aquela pessoa que fala o tempo todo, nossa, dominadora, onde que ela está falando. Aí eu falei para ela assim: você já experimentou falar menos para ver se ele começa a falar? A hora que eu falei isso, ele levantou do banco e falou: é isso aí, pastor, é isso aí, pastor. Quer dizer, às vezes a pessoa sufoca o outro, não é? A pessoa sufoca. Dependendo do temperamento, quando os dois têm temperamento forte, eles vão para a guerra. Agora, quando um não tem temperamento forte, às vezes pode ser o homem, uma questão de ser mais introvertido, ele vai cedendo. Só que vai ficando um silêncio que é pior até do que uma briga, às vezes, né? Uma discussão. Vai ficando um silêncio mortal, um desligamento, uma coisa terrível, né? Porque não há espaço para conversa. Então, esse nutrir realmente tem esse sentido. Fortalecer o seu marido. Seu marido tem pontos fracos. O homem tenta mostrar que não tem ponto fraco, mas é mentira. Todo homem tem fraquezas. Eu já contei para vocês a minha experiência, né? Que eu tentei vender para a Dulce uma imagem que se ela casasse comigo, ela estava fazendo o melhor negócio da vida dela, e ela acabou acreditando nisso, né? Agora, depois de casado, eu tentei abotoar até em cima e ficar mostrando essa imagem. Mas nós saímos lá de Minas, viemos para uma cidade aqui do Paraná, lá perto do Paraguai, não tinha luz, tudo contrário à nossa cultura, e aquilo gera insegurança. Eu começando a profissão, começando o pastorado, crise existencial, e eu tinha dia que estava nos maiores conflitos da minha vida, mas eu não queria que ela soubesse as minhas fraquezas. Então eu geralmente, quando me calo, eu não estou muito bem. E ela percebia que eu não estava bem, e a primeira pergunta eu até suportava. Ela falava: bem, o que é com você? Eu falei: não, nada. A segunda pergunta me incomodava, parecia que ela estava vendo alguma coisa aqui que eu não queria que ela visse. E quando ela perguntava a segunda vez, geralmente a pessoa insegura é agressiva. Eu respondia agressivamente para ela, né? Ela falava: mas tem alguma coisa? Eu falei: bem, me esquece, dá um tempo, tá? Deixa eu quieto, eu estou bem. Mas na realidade eu não estava bem. Eu não tinha coragem de abrir com ela os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas incertezas. E Deus teve que me levar a uma crise existencial terrível, com 28 anos de idade, 2 filhos pequenininhos, não dormi mais à noite, vim aqui em Maringá consultar psiquiatra, ninguém sabia o que eu tinha, medo da morte, acordava apavorado no meio da noite, e ela não podia nem fazer pergunta o que era. Até que chegou um dia que não deu mais. Eu lembro que uma madrugada eu comecei a chorar, pus a cabeça no colo dela, eu falei: bem, eu não sou o homem que você pensa que eu sou. E eu digo que Deus deu muita sabedoria para ela. Eu tenho a impressão que ela olhou e falou: quem falou para você que eu penso que você é tudo isso, né? Porque às vezes a gente brinca de enganar um ao outro. Mas ali nós começamos a andar junto. Nós começamos a aprender que nós temos fraquezas.
que nós precisamos um do outro, que nós podemos fortalecer um ao outro. Porque o casamento, irmãos, irmãs, é como um jogo de frescobol. Frescobol é o seguinte, muita gente aqui já jogou, né, na praia ou em qualquer lugar. Você sempre procura corrigir a jogada errada do outro, para a bolinha ficar no ar o maior tempo possível. A finalidade do jogo é a bolinha no ar. Agora, infelizmente, a maioria dos casamentos é um jogo de tênis. Um está procurando achar o ponto fraco do outro para fazer o ponto, né? E aí realmente vira uma guerra muito difícil. Então, o que nós estamos falando aqui é justamente isso. Que as mulheres, a mulher madura emocional, ela sente a responsabilidade não só de receber, de ratificar, mas de nutrir, fortalecer as características do seu cônjuge. Os pontos fortes ela honra, ela fortalece os fracos e ela ajuda a ele cada vez mais a amadurecer emocionalmente. Deus pretende que todas as fraquezas que são características masculinas conclame, evoque e destaque as forças de uma mulher. Em muitos pontos, a mulher é muito mais forte do que o homem, tá? Na paciência, com relação à dor, a suportar momentos difíceis da vida, né? Ela tem muito mais capacidade do que o homem. E ela pode ajudar o homem nesse sentido da vida, né? Uma outra coisa importante é que a masculinidade e a feminilidade devem se completar e não clonar, e não duplicar. Olha, a gente trabalha nessa área de casais há quase 30 anos ou mais. O grande problema dos casais é que um está querendo mudar o outro. Um está querendo que o outro seja igual a ele. E aí vira um inferno dentro de casa. Aí a coisa complica muito mesmo. Nós temos que crer que a verdadeira unidade que Deus planejou, tanto para a família como para a igreja, é a unidade na diversidade, não é a unidade na padronização. Só Deus pode fazer isso. E a única maneira da gente experimentar unidade é como os raios da roda de uma bicicleta. Quanto mais próximo eles estão do centro, mais próximo eles estão entre si. Quanto mais longe eles estão do centro, mais longe eles estão entre si. O que significa isso? Quanto mais eu estou andando submisso a Cristo, praticando a verdade, quanto mais adulto está andando nesse caminho, mais nós vamos ter unidade. Quanto mais nós estamos longe de Deus, deixando de praticar a verdade, de andar na luz, de ter uma intimidade com Deus, nós vamos ficando estranhos um para o outro. Nós vamos ficando estranhos. Porque o pecado gerou divisão em nós. O pecado faz com que eu centralize em mim mesmo. Se todo mundo fosse igual a mim, não tinha problema. Todos nós pensamos isso, né? Achamos sempre que o nosso inferno é o outro. Isso é o que o pecado gerou em nós, né? E nós precisamos ser salvos disso. Vamos ler um texto de... A feminilidade madura produz um espírito manso e quieto. Vamos ler dois textos. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos salvar um pouco o apóstolo Paulo aqui, que muita gente fala que o apóstolo Paulo era machista, que só ele que falou isso, né? Vamos ver que Pedro falou isso também. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao 6, fala com relação à mulher. Vamos ler? Aqui o título é A Vida Exemplar Cristã, Deveres dos Casados. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Preste atenção que esse sem aí é com S, não é com C. Não é para você falar sem palavra no ouvido dele, não.
sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. O testemunho, modelo, aqui fala de modelo, né? E eu posso dizer a vocês que eu vim de um lar assim. Minha mãe já era de uma família evangélica. Meu pai se converteu 25 anos depois de casado com a minha mãe. E eu lembro quando o papai depois se converteu, ele falava sempre para os filhos assim: a minha primeira Bíblia foi a sua mãe. Nós éramos em 9 filhos. Você sabe o que é isso? Eu acho que as mães hoje nem sabem o que é isso. O que é ter 9 filhos dentro de casa? Família pobre. Papai viajava 20 dias por mês. E ela cuidava dos 9 filhos. Né? A maneira como ela fazia o culto doméstico todo dia, a maneira como ela reagia diante dos problemas, foi levando o meu pai a ter interesse de ler a Bíblia. Né? E é isso que a palavra de Deus está falando aqui. Ele está dizendo justamente isso. Sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar, olha aqui, agora ele vai descrever como é que é o modelo da esposa, que o marido está lendo uma mensagem na vida dela. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que mais chama atenção, no caso aqui do marido, mas nós podemos aplicar isso para os incrédulos lá fora, é o temor que nós devemos ter a Deus. E temor significa andar nos caminhos de Deus, submeter a palavra de Deus. E aqui está dizendo justamente isso. Que o marido que não é cristão vai observar o honesto comportamento cheio de temor. E aí ele descreve assim, que não seja o adorno, isto é, a preocupação principal da mulher, a beleza exterior. A Bíblia não proíbe da gente andar bem arrumado, né? Mas há um limite para isso. Nós vamos ver aqui. Ele diz aqui, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. É interessante, ele está falando para as mulheres, não sei se você observou isso. E ele fala o homem interior. Que homem que é esse? Parece que o certo seria, seja, porém, a mulher interior do coração. Mas ele falou, seja o homem. É que todos nós, está sendo formado em nós o caráter de Cristo, o novo homem da nova criação, tanto nos homens como nas mulheres. Nós podemos dizer assim, espiritualmente falando, nós estamos grávidos, né? Está sendo formado em nós Cristo Jesus. Então está dizendo que a beleza de uma mulher não é a coisa por fora. O mundo diz que é por fora, né? Nós chegamos aos extremos mais absurdos do mundo. A mulher virou um objeto sexual, uma exploração, fica cheio ao ponto de ridículo, né? Você vê a televisão, esses concursos de misses, de coisas, a ênfase é o corpo, é a cintura, quanto tem de cintura, quanto tem de busto, quanto tem disso, quanto tem daquilo. E eu sei que vocês são bombardeadas por isso. Se não for a graça de Deus, isso mexe profundamente, né? E a palavra de Deus está dizendo que a verdadeira beleza, isso não está dizendo que a mulher precisa ser relaxada e andar feito um espantado de arrozal, não é isso que a Bíblia está dizendo, né? A Bíblia diz, comparando a igreja com a noiva de Cristo, diz que ela tem que estar ornada, né, bem trajada. Existe o limite, e nós vamos ver qual é esse limite. É o limite da sensualidade. Como que nós nos vestimos, né? Principalmente as mulheres, porque hoje nós vivemos num mundo erótico, num mundo sensual. Quase todos os estilistas, os grandes modistas do mundo são homens depravados, na maioria das vezes homossexuais, que estão
desenhando o tipo de roupa que as mulheres devem usar. E a mulher cristã, ela não é obrigada e nem deve ser guiada por um conceito do mundo. Né? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Seja o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Sabe o que Deus valoriza em você? É o tanto que você tem de Cristo dentro de você. E o tanto que você tem de Cristo vai determinar se você tem um espírito manso e tranquilo. E é isso que Deus valoriza. Não é o brinco, se é bijuteria ou ouro, não é a roupa, não é o sapato, não é? Não é isso que tem valor diante de Deus. E aí ele cita o exemplo de Sara, não é? Mas eu gostaria de ler um outro texto que fala também sobre isso. Está em Tito, no capítulo 2. Tito, no capítulo 2, o versículo 3 a 5. Diz assim: quanto às mulheres, aqui está tratando especificamente das idosas. E está falando com relação às cristãs, aquelas mulheres que já criaram os filhos, como é importante elas serem modelos para as mais novas. Aqui está dizendo assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. Não caluniadoras, não escravas a muito vinho, mas que sejam mestras do bem. Para quê? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e a seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Para que tudo isso? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Já pensou que seriedade isso? Ontem nós falamos com os homens lá do texto de Pedro, a seriedade que é o final daquele capítulo 3 de Pedro, fala para os maridos coabitar com as mulheres com entendimento, discernindo a família. Nós falamos sobre o que é discernir, honrando a mulher como vaso mais fraco, e termina dizendo assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. E eu falei: será que nós homens cremos nisso? Que a maneira como eu trato a minha esposa é que vai determinar se as minhas orações são atendidas ou ouvidas por Deus? E aqui está dizendo com relação às mulheres, que a maneira como as mulheres vivem e como elas instruem as mais novas a amarem o marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Isso aqui parece que está até fora do contexto hoje, né? Falar para uma mulher hoje que ela tem que ser esposa e mãe é estar na contramão da história, né? Porque todo o sistema está tirando as mulheres de dentro de casa. Porque a intenção de Satanás é destruir a família. Porque destruir a família, ele destrói a igreja, destrói a sociedade, destrói tudo. Porque a família é a célula primeira de tudo. E se as mulheres começarem a sair de casa, os filhos vão ficar com babá, com jardinzinho, tendo testemunho de outras crianças que têm princípios errados muito cedo. E parece que as mulheres hoje não pensam assim, não. Diante de Deus, meu primeiro compromisso é com Deus, segundo com meu esposo, depois com os meus filhos. Eu tenho que criá-los, somente até uma certa idade, onde vai formar o caráter deles. Eu tenho que estar com eles todo momento, estar junto, aproveitando todas as oportunidades para formar um caráter cristão. Não, a gente pensa só no Deus dinheiro, né? O sistema põe isso na cabeça. Você pensa assim: bem, eu tenho condições, eu tenho um dom, ou uma profissão, eu posso ganhar 2.000 lá fora e pagar R$800 para uma babá, então compensa. Nós fazemos um negócio baseado no Deus dinheiro. Se compensa, se sobra dinheiro, é bom, né? Nós não levamos em consideração que vocês foram chamados para formar caráter nos filhos, né? A missão mais sublime de uma mulher. Gastar talvez os 10 primeiros anos de uma criança com ela, formando o caráter. Os pais têm responsabilidade também, mas nesse particular, a mulher marca muito mais, né? O princípio. E aqui estou dizendo isso.
que ela deve ser assim para que a palavra de Deus não seja difamada. Será que nós já pensamos nisso? Que quando nós não estamos vivendo dessa maneira, nós estamos difamando a palavra de Deus, ainda que você venha na reunião, carregue Bíblia, vá em tudo quanto é reunião, mas se eu não estou cada vez mais cumprindo o papel de uma esposa cristã, eu estou difamando a palavra de Deus. Agora, qual seria o limite? Nós poderíamos dizer assim, a feminilidade madura produz um espírito manso e quieto, nós vimos, né? Cheio de ternura. A feminilidade madura não sofre obsessão pelo exterior. E eu sei que isso para vocês é uma coisa muito séria. E eu vou dizer mais, geralmente quem cobra muito de vocês são vocês mesmos. As mulheres que cobram demais das mulheres. Entra uma mulher aí, você bate o olho e fala, nossa, o sapato dela não dá certo com aquele brinco, olha a bolsa dela, que coisa esquisita e tal, né? O homem, esse aspecto não interessa para ele. Se você perguntar, às vezes, experimente perguntar para o seu marido que roupa que determinadas pessoas estavam, a mulher fica preocupada, vai ter um casamento, eu não posso ir com a mesma roupa. Mas pergunta para os homens que roupa que ela foi no último casamento, nenhum deles lembra. Agora as mulheres lembram. Elas lembram a roupa, o sapato, o brinco, lembra tudo. Então fica uma cobrança muito forte uma na outra. E isso gera uma obsessão pelo exterior. Você acaba gastando quase todo o teu tempo nisso, na frente do espelho. Se as mulheres passassem lendo a Bíblia, metade que passa na frente do espelho, nossa, né? Isso cria uma obsessão, e aí que entra o espírito do sensualismo. É uma porta aberta para entrar a sensualidade, né? Feminilidade madura não sofre obsessão pelo exterior. Sabe o que é sensualidade? Sensualidade significa estar absorvido unicamente com o próprio corpo e com o corpo dos outros. Quando você percebe que você tem ideia fixa nisso, é sinal que você já foi vítima de um espírito de sensualidade. Você olha a pessoa e fala, nossa, mas ela está gorda, está magra, está assim, está assado, está... Né? Você não vê a pessoa, você vê o corpo da pessoa. Né? E isso vai virando uma obsessão. Vocês sabem melhor do que eu, né? Tem meninas magérrimas e que estão parando de comer e entrando naqueles distúrbios, né, de como é que chama, de anorexia, não é? Porque o conceito agora é a mulher magra, né? Tem mulher que parece uma roupa no cabide, né? Você olha assim, está parecendo até os ossos do ombro, né? Mas o conceito agora é esse. Mas isso muda com o tempo, essas coisas mudam, né? Houve épocas de que as gordas que eram o padrão, não é? Então esse negócio de beleza é questão de cultura, questão de consenso, questão de indústria, a indústria que cria o padrão para vender o produto, né? Há uma obsessão. Eu digo que antigamente, por exemplo, no meu tempo de jovem, um rapaz ia tomar banho, ele levava a toalha e o sabonete. A mulher, como sempre Deus a fez mais vaidosa mesmo, né? Foi Deus que fez assim, ela já levava uma bolsinha assim. Hoje o homem vai para o banheiro, leva uma tranqueira de coisa, a mulher leva uma mala, né? Aí tem coisa para aplicar antes, durante, depois, esse é para o pé, esse é para o cabelo, esse é para a unha, esse é para... Né? E a pessoa não descobre que ela está sendo vítima de um consumismo, né? Muitas pessoas falam para mim, você nunca usou nada para queda de cabelo? Eu uso, eu tenho uma caixinha lá, o cabelo não cai, eu guardo na caixinha, né? Eu falo assim, gente, eu tenho que ser pelo menos inteligente. Se existisse algum remédio para careca, os milionários não eram careca. Eu tenho que ser pelo menos inteligente, né? E depois nós temos que aceitar as fases da vida. Criou um conceito na nossa geração que ser velho é coisa horrível. Ninguém quer ficar velho, as pessoas gastam fortuna para não ficar velho, né? E submete às vezes até a coisas extravagantes, às vezes arrisca a própria vida, por causa de estética, por causa de tanta coisa. E é interessante que se você perguntar para o marido, ele fala, depender de mim não preciso. Eu já escutei isso muitas vezes, mas uma cobra da outra, né?
Elas vão ao absurdo. Isso é sensualidade. É quando você está com ideia fixa sobre o seu corpo e o corpo dos outros. Quando você olha uma pessoa, o que te chama atenção primeiro? É a pessoa, você quer conhecê-la, você olha o corpo dela. Não é? E sabe o que a sensualidade faz? Vamos ler um texto em Oséias 4, 10 e 11. Oséias 4, 10 e 11 diz assim. O capítulo 4 todo está falando da corrupção de Israel, né? Que o povo estava entrando por caminhos tudo errado. Mas somente o versículo 10 e 11 diz assim: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Agora preste atenção no 11. A sensualidade e o vinho e o mosto, é bebida forte, tiram o entendimento. Ele está dizendo que quando você é dominado por essa sensualidade, é a mesma coisa que se você estivesse embriagada, você perde o bom senso. E você percebe isso. Hoje os homens estão sendo vítimas disso também. Você vê homens na rua aí, né, com o cabelo pretinho, bigodinho preto, você olha a cara dele, parece um maracujá de gaveta. Fala, mas não bate a cara com o cabelo, não bate de jeito nenhum, né? A pessoa precisa ter bom senso. Você vê mulheres, às vezes de 50, 60 anos, querer ser adolescente, querer vestir e ser igual uma menina. Gente, a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo. Nós temos que discernir a nossa hora e dermos graças a Deus, ter maturidade para viver a nossa hora. Não é? A sensualidade faz isso, ela tira o bom senso. Você começa a querer ser a eterna garotinha, a eterna menininha. E isso realmente leva a pessoa a caminho perigoso. Né? E principalmente para vocês mulheres, é difícil vocês entenderem a cabeça de um homem. Né? Como ele tem luta com relação ao corpo da mulher. E os estilistas fazem a roupa de tal maneira para você expor as partes que mais mexem com os homens. Né? Geralmente é a perna, geralmente é o seio. E a mulher, ela acha que não tem problema, porque isso para ela não é muito problema. Mas para os homens é. E a mulher cristã, a palavra de Deus diz que ela não deve defraudar as pessoas. O que é defraudar? É não despertar um desejo sexual em alguém que você não pode satisfazer licitamente diante de Deus. Se você se veste de uma maneira sensual, né, você sabe que vai chamar atenção o jeito que você está vestindo, que isso vai perturbar a cabeça dos homens, a Bíblia diz que você está defraudando, você está roubando o caminho de santidade daquela pessoa que está lutando para andar no caminho com Deus e você está sendo um instrumento para defraudar aquela pessoa. Eu acho que se a gente começasse a pensar nisso, haveria uma mudança muito grande na vida. Né? E a palavra de Deus fala sobre isso então, que a sensualidade é como o vinho, ela tira o bom senso da pessoa. Ela tira a sensatez. E a masculinidade, a feminilidade madura, ela dá sensatez. Ela faz a mulher ficar sensata, né? Modesta. Ela veste elegante, bonita, mas sem ser escrava de um espírito sensual. Né? Sem ser um objeto de sexualidade para ser curtida e exibida. Né? Ela pode vestir elegantemente, bonita, sem ser escrava desse espírito. Né? Depois, apenas fazer mais uma colocação. Eu queria dar oportunidade, se alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum questionamento, eu daria liberdade, tá? Você pode dar um sinal e se você quer completar alguma coisa, lembrar de um texto, alguma coisa que pode ratificar, né, o que nós estamos colocando. Então, apenas repetindo alguns pontos que eu acho importante. A unidade tem suas raízes
na criação e não na queda. E as funções também do homem e da mulher têm suas raízes na criação e não na queda. A nossa unidade não é clonagem, mas é uma unidade na diversidade. É uma complementação harmônica da masculinidade madura e da feminilidade madura, sem a duplicação de uma em detrimento da outra. Hoje, pela graça de Deus, às vezes eu e a Dulce, a gente começa a rir, né? De épocas passadas que a gente perdeu tanto tempo na nossa vida, fazendo guerra fria, brigando, um criticando o outro, cobrando o outro, até a gente entender que nós somos diferentes, que nós temos funções diferentes, que ela pode me ajudar a desempenhar a minha função, que eu posso ajudá-la a desempenhar a função dela. E a gente começa a experimentar um viver harmônico, a gente começa a ter prazer um no outro, o romance do casamento volta, não é? Muitos casais dizem assim, o nosso problema está na cama, mas o problema não está na cama, o problema explode na cama. É porque nós não somos como animais, nós não fomos feitos para ter um sexo a nível de animal. O sexo para nós tem que ter um envolvimento emocional. Então, se nós não estamos bem emocionalmente, a coisa complica, e principalmente para as mulheres, que o sexo está muito mais ligado ao emocional do que do homem. Então, se não está havendo curas, tem feridas, se não há perdão, se não está havendo um caminho de reconciliação, o termômetro é realmente a vida sexual, ela perde o sentido. E às vezes, para a mulher isso não é muito problema, mas para o homem isso é um tremendo problema. E às vezes muitas irmãs usam isso para negociar com o marido, né? Passou a ser moeda de negócio. E a palavra de Deus diz que não tem direito de fazer isso. Se você pegar o capítulo 7 de 1 Coríntios, lá Paulo fala isso. Fala que o corpo da mulher casada não pertence a ela, pertence ao marido. E que o corpo do marido não pertence a ele, pertence à mulher, né? Agora, quando está falando do corpo, está falando da pessoa. Não é a mulher entregar o corpo como uma ovelha vai para o matadouro, né? Mas é realmente haver um prazer, uma reconciliação, né? Um caminho de harmonia, como diz aqui, a complementação harmônica da masculinidade madura e da feminilidade madura, sem a duplicação de uma em detrimento da outra, sem tentar mudar o outro. A unidade é a soma das diferentes funções que Deus designou ao homem e à mulher. São funções diferentes, mas elas se harmonizam. Assim como você escuta uma orquestra, tem vários instrumentos, mas eles têm harmonia. É tão lindo ouvir uma orquestra quando tem harmonia, é horrível ouvir uma orquestra quando a coisa está sem harmonia. E o casamento é a mesma coisa. É maravilhoso quando há harmonia no casamento, mas é terrível quando há desarmonia, né? Porque Deus criou para ter essa função harmônica. A unidade se expressa no lar, quando o marido e a esposa assumem suas responsabilidades diferentes e singulares de uma maneira harmônica. Nós já falamos isso aqui uma vez, pensa bem se cada homem aqui da comunidade, ou se cada homem de qualquer igreja cristã, estamos falando aqui especificamente, mas vamos pensar em todos os lares cristãos de Maringá. Se cada homem tomasse uma atitude assim, não, eu vou começar a ler a palavra, eu quero ler bons livros que me ajudem a entender qual é a função do marido cristão em relação à esposa, a filhos. E se cada mulher tomasse uma atitude dessa, eu quero ver qual é o padrão de Deus, o que Deus espera de mim como esposa e mãe, nós íamos resolver 70% dos problemas da igreja, né? Porque os problemas todos estão aí nessa guerra que existe aí, né? A nossa complementação e unidade está em Cristo, nós falamos, né? Quanto mais perto de Cristo, mais nós experimentamos unidade. Quanto mais longe, mais problemas, mais confusão. A complementação ideal mútua planejada por Deus tem como base a união de um homem e uma mulher maduros. Ele, um homem cheio de amor e ternura em sua liderança, forte, provisão e proteção em relação à sua mulher. Ela, uma mulher como adjutora idônea,
cheia de amor, de alegria na afirmação, recepção, submissão e nutrindo a liderança do homem. Dois seres inteligentes, humildes, sustentados pela graça de Deus, vivendo a bonita harmonia de suas diferentes singularidades e funções sexuais. É isso que Deus planejou para nós. E é só isso que glorifica a Deus.